Irmãos, eu quando vim para cá, eu tive a nítida sensação que eu estava um pouco confuso, conturbado, até mesmo um pouco perturbado, mas eu vi que era uma condição coletiva nossa. O serviço da Torá hoje fugiu um pouco daquilo que é o hábito que nós temos de fazer o serviço da Torá. Qualquer sinagoga sobre a face da terra que você for num Shabat, existe um consenso, seja ela uma sinagoga ortodoxa, ultra-ortodoxa, reformista, conservadora, messiânica. A leitura da Torá é o ponto alto e de maior reverência durante o serviço de Shabat. Existem serviços da Torá que levam 3 a 4 horas para serem realizados num Shabat, mas todos têm um bem comum naquela manhã: ouvir a Torá de Moisés. E quando o cortejo da Torá se encerra, vocês já viram quando a Larissa está regendo o coral? Que tem hora que ela faz uns movimentos para o coral silenciar iminentemente. Quando o serviço da Torá, o cortejo da Torá acaba, a congregação precisa se disciplinar a parar, porque Moisés vai ser ouvido. A Torá de Moisés vai ser ensinada pela leitura, não é pelo que é ensinado aqui. A leitura da Torá de Moisés vai ser feita. Atos capítulo 15, quando os gentios são convocados a retornar para Hashem, e Paulo ali conduz os gentios e os protege dos excessos de uma certa parcela da comunidade judaica, os fariseus, Paulo diz assim: eu vos dou 3 mandamentos, porque Moisés, ou seja, os demais 610, vocês vão ouvir Moisés sendo ensinado nas sinagogas, Shabat após Shabat. Esse é a premissa máxima de estar numa sinagoga: ouvir Moisés. Então, quando o serviço da Torá tiver em qualquer ponto que anteceda a leitura da Torá, que o Razan, que o homem que entoa, Barehu et Adonai Hamevorah, a congregação precisa estar num silêncio sepulcral. Não por respeito aos homens que estão em serviço, mas em respeito à Torá de Moisés que está sendo lida. E hoje o verdadeiro respeito faltou durante a leitura da Torá. O movimento das crianças cantando não pode desviar a congregação ao fato de que Moisés está sendo lido, porque a Torá é maior e ela é superior a qualquer um de nós, a qualquer evento, a qualquer coisa que aconteça no serviço da Torá. Vocês me perdoem a franqueza, mas nós estamos encerrando o estudo da Torá do Shabat hoje. Vezot Haberahá, a 54ª porção, ela nunca é estudada e lida em Shabat. Razino é a última porção da Torá lida. E muitos de nós perderam a oportunidade de ouvir Razino, conforme Moisés deve ser ouvido todos os sábados em cada sinagoga sobre a face da terra. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. E os homens que estiverem em serviço, se necessário, interrompam. Peçam o silêncio da congregação, porque Moisés está sendo lido. A Torá está sendo honrada. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar que a voz de Moisés no nosso meio, ela seja confundida com qualquer outra voz no nosso meio. Shabbat Shalom. Hoje verdadeiramente é um Shabat especial, a Parashá Razino, a 53ª porção da Torá. Deem ouvidos. A última das porções lidas em Shabat encerra o ciclo de leituras e estudo da Torá. No próximo domingo, às 17 horas, nós estaremos celebrando aqui Shemini Atzeret, a última convocação, o 8º encontro com Adonai, e logo em seguida Simchat Torá, na mesma noite. A Simchat Torá é a festa onde nós lemos a 54ª porção da Torá, e quando lermos o último versículo de Deuteronômio, nós vamos gritar Hazak, Hazak, Venit Hazek, força, força, que sejamos todos fortalecidos, e leremos Gênesis capítulo 1.
mostrando que a Torá ela é contínua. Não há interrupção do ensino, da leitura de Moisés em Shabat, na sinagoga sobre a face da terra. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Essa porção Razino, eu fui observar, Ulisses, e eu nunca havia estudado para ensinar Razino aqui na casa, nesses anos todos. E Razino é uma porção pequenininha de 32, que contempla apenas o 32º capítulo de Deuteronômio, um só capítulo, mas de uma profundidade que eu confesso que eu fiquei surpreso, porque quando uma paraxá, ela antecipadamente precisa começar a ser ensinada em Yom Kippur, eu entendi que havia um peso sobre Razino, que eu ainda não havia experimentado, mas que pela misericórdia, Adonai, ele nos ensina e ele nos leva a compreender quando nós nos submetemos à Torá. Pensando nesse sentido de ser a porção de encerramento ao Shabat da Torá, é de suma importância relacionarmos esse conceito com o fato de que o autor do poema, Razino é um cântico, é um poema entoado por Moisés e deixado como legado para ser entoado aos filhos de Israel. Naquele momento, era a despedida de Moisés do seu povo, o qual conduziu ao longo de 40 anos, e esse momento também marca o último ato público de Moisés e mestre da Torá. Então, Razino é o momento que Israel, pela última vez, ouviu um comando mosaico, pela boca do profeta Moisés. A última. E não é à toa que ela encerra o ciclo como sendo a última palavra da Torá lida em Shabat. Ela tem um grande peso. Moisés vai nos arguir no último Shabat do ano. Moisés vai querer saber se os aprendizados de Shabat após Shabat, durante as 53 porções estudadas até aqui, o que é que nós aprendemos desta porção? Alguns homens consideram que no final da vida devemos deixar uma espécie de legado para a geração que continua viva, principalmente se a pessoa teve uma função de liderança sobre algo ou sobre um determinado grupo de pessoas. No geral, o encerramento do ciclo produtivo de uma pessoa é marcado por uma aposentadoria, ou seja, um marco final de um tempo de trabalho e que, em alguns casos, são coroados por uma homenagem, seja ela uma homenagem póstuma ou uma homenagem em vida. Por exemplo, um funcionário público trabalhou seus 30 anos para se aposentar e ali ele encerra o seu tempo de trabalho sem necessariamente encerrar a sua vida. E dependendo da envergadura que esse funcionário público alcançou, ele é relembrado no local de trabalho em vida, ou às vezes, pastor, essa memória vem pós-morte. E chegando em casos mais relevantes, a merecer a chamada eternização pela biografia pessoal. Esse é um conceito humano que diverge do conceito de aposentadoria de Moisés. Moisés aqui foi aposentado por Adonai da sua função profética, da sua função levítica, da sua função sacerdotal. Só que Moisés cessa todos os seus trabalhos junto com o cessar da sua vida. Ele morre trabalhando. Essa é uma diferença marcante dos homens e dos homens da Bíblia. E aí, quando eu digo homens, eu estou falando não do gênero masculino, estou falando do ser humano servidor de Hashem e do ser humano comum. E volta e meia, a gente se pega com pessoas achando que Moisés deixou sua biografia como legado para Israel. Eu conheci um rabino certa vez, que já numa idade avançada, nos seus 70 anos, ele decidiu escrever a sua autobiografia. E eu vou dizer sem medo de errar, mesmo sem ter uma base estatística favorável a mim, no que eu vou dizer,
mas pela Torá de Moisés, que mesmo os grandes comentaristas da Torá, que deixaram uma biografia para trás, encerraram sua vida em falta com Adonai. O legado de um homem, servidor da Torá, não lhe dá tempo para encerrar a vida e tirar tempo para relatá-la aos seus descendentes. O seu testemunho é a sua biografia. E eu ouvi de um rabino tentando convencer uma grande morá que eu conheci, uma grande professora, uma grande mestre da Torá que eu conheci, que ela também deveria acompanhá-lo, parando para escrever a sua biografia no final da sua vida. Eu me arrisco a dizer que a maior mancha que um grande homem ou uma grande mulher podem ter na sua vida, quando eles querem finalizar os seus dias com Hashem, é parar, Ulisses, para se dar o direito a retratar a sua própria vida, ou pelas suas mãos, ou dando a outro o direito de biografia a outra pessoa. Quem escreve a biografia de Moisés é o testemunho de Moisés, que foi passado para Yehoshua, que foi passado para Finéias, que foi passado para os levitas na terra de Israel, que foi passado para os seus filhos, que foram passando para os seus filhos, que foram passando para os seus filhos, e ele se encontra de ponta a ponta aqui. A biografia de Moisés, ela se mistura com a de Abraão, com a de Isaac, com a de Jacó, com a de José e dos grandes que a Torá optou por dar nome. Se autoproclamar por meio de uma biografia é um erro grave que todos os que assim se permitem fazê-la vão cometer. Por mais que o seu nome pode não ser lembrado nas grandes academias, onde ali o nome se eterniza, a sua obra permanece para sempre. 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer assim que toda obra levantada em nome de Hashem vai ter que passar pelo fogo. Se a obra sucumbir, ela não vem de Hashem. Mas se ela permanecer ao fogo, ali está a sua autenticidade, a sua validade e a sua eternização na obra, não na biografia. Dentro de Razino, é um equívoco achar que Moisés deixa um legado pessoal para Israel. O mesmo legado que ele recebe de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele passa aos filhos de Israel. Porque o legado de um povo que serve a Adonai é a Torá de Adonai. Seja ela fisicamente, seja ela espiritualmente, seja ela intimamente. Esta é a herança do povo de Adonai. Porque se nós somos herança e participantes de uma herança, nós sabemos que o nosso descanso não é aqui. E que Adonai possa nos conduzir trabalhando e morrendo trabalhando pela obra. Por uma causa justa que deixará um legado a uma descendência. É isso que está em jogo, o fechamento do ciclo desta casa. Por causa do que foi ensinado na quarta-feira, às 6 horas da manhã, quando o Léo entrega o serviço do Shaharit de Yom Kippur à pastora Sandra para ensinar aqui. A palavra ensinada ali despertou o sentido final de uma paraxá se encerrando em Shabat, em Razino. E o que está em jogo é nós, como congregação, conseguirmos assimilar isso antes do fim do ciclo. Moisés sinaliza com seu ensino final que a Torá, a obra da sua vida, deveria permanecer na mente, no coração e no nefesh, no ser de cada filho de Israel pelas gerações. Para isso ele lança a mão de um recurso sensorial extravagante. Guarda isso. No final da vida, nos últimos instantes antes de subir o Monte Nebo, para se despedir, Moisés fala: eu preciso fazer algo extravagante, para que eles não se esqueçam do legado de Adonai. Para isso ele lança a mão de um recurso sensorial, ele apela para uma questão física, e sem precedentes até então, e o faz ganhar destaque no fim da sua vida terrena. Ele estabelece a última mitzvah para Israel. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus,
e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. No hebraico está escrito da seguinte forma: Razino, Hashamai, Vadabera, Vetishema, Haaretz, Imre, Fi. Essa foi a primeira leitura que o Isaac, concorda, Isaac? Foi isso que você leu aqui, o primeiro verso de Razino. Inclinai os ouvidos e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Parece uma redundância. Moisés, pastora, vai lançar a mão de um recurso da gramática hebraica para chamar a atenção ao que ele queria deixar como último recado aos Bnei Israel, aos filhos de Israel. E aí Ulisses, ele poderia ter escrito: céus e terra, ouçam as palavras da minha boca. E estaria dito gramaticalmente, Leomar, em menos palavras, e o sentido estaria totalmente preservado. A redundância aparentemente franca, provocada, extravagante aqui por Moisés, porque dentro de um poema não caberia a redundância, mas ele apela, pastora, para esse recurso. O verso inaugural não pode ser aceito por ninguém que viveu a Torá ao longo de um ciclo inteiro. Moisés faz questão de instigar seus alunos ao simples fato de que absorver o ensino sagrado requer um esforço apurado no âmbito pessoal. E não é apenas uma condição passiva, onde eu sento e ouço o professor, na qual o conteúdo passa naturalmente da fonte para o reservatório. Moisés não apela para essa redundância gramatical simplesmente para que haja uma permanência na condição de ouvinte para com aquele que está falando. Não. Nós temos que entender aqui que Moisés, no verso inicial, há a repetição do verbo ouvir. E nas duas vezes que ele surge, ele agrega valores particulares a cada uma dessas vezes. E precisa ser compreendido em sua plena significância. Outro aspecto importante é a identificação de cada pessoa ligada aos respectivos verbos na oração em questão. Olha o que é que o texto diz. De novo, inclinai os ouvidos. Isso significa ouvir em hebraico. Ó céus. Então ele manda que o céu se incline para ouvir. O verbo ouvir primeiro está ligado ao sujeito céus. Aí ele diz: e ouça a terra as palavras da minha boca. O verbo ouvir é usado de novo, porém ele muda o sujeito e ele agrega a segunda vez do verbo ouvir o sujeito terra. Então ele chama dois sujeitos com um verbo aparentemente igual para dar recados diferentes. Nós vamos começar pelo segundo verbo, que é o que a gente mais conhece. O verbo shema, que está ligado ao sujeito terra. Quando ele diz aqui, ó, ouça a terra as palavras da minha boca, está escrito Shema Haaretz. Ouça, ó Israel, o eterno nosso Deus, ele é um. Esse é o verbo ouvir que a gente mais frequentemente está habituado a conhecer. O verbo origina-se do verbo chamar, no hebraico, que significa sentir com um sentido do ouvir, notar uma mensagem ou um som, ouvir no intuito de aprender e obedecer e também entender. Então vamos lá. Nós já estamos diante de um cenário que a terra precisa sentar, precisa ouvir, precisa pensar para tentar entender. Então não tem muita passividade, mas ainda é um recurso que o orador fala para com o ouvinte. Mas shema também significa examinar o que foi dito para compreensão, seguir uma orientação. É o verbo que dá origem ao maior dos mandamentos contidos na Torá. Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Olha o peso desse verbo. Ele é o verbo embutido no versículo mais sagrado da Torá. Shema, ouça, chamar, ouvir. A partir desse verbo,
Moisés ensina toda a Torá aos filhos de Israel, pois é o princípio da relação com o Criador e uma espécie de pedra fundamental do relacionamento entre o homem e o Pai. Então, por si só, a terra tem que o quê? Tremeu-lhes. Porque Adonai vai falar. E eu preciso ouvir, eu preciso buscar compreensão e eu preciso buscar entendimento do que está sendo falado. Ok. O verbo shema tem a sua primeira aplicação na Torá, sabe aonde, Leomar? Primeira vez que ele foi dito na Torá? Quando Eva diz a Adão: toma da maçã, do fruto proibido, e prova dele. Ali era dito de Eva para Adão: me ouça e me siga. Adão ouve e Adão segue. Mas ele não busca entender o que Eva tinha por intenção ao fazê-lo comer do fruto da árvore da árvore da vida. Ele não tinha a perspicácia de que, ao ouvir, ele precisaria compreender para que ele tomasse uma decisão, Marcelo, do que fazer. Isso é preocupante. Tão preocupante que daí surge o pecado, e do pecado estamos nós aqui hoje falando dele 5.783 anos depois. O substantivo atrelado a esse verbo na oração é terra, ou seja, o espaço físico destinado à produção de toda subsistência humana. Eu achei muito interessante isso, porque para nós é muito simples correlacionar a terra com o homem. Porque o homem vem do pó da terra. O nome do homem é Adam, Adão. O nome do pó da terra, o terreno, é Adamá. Para mim seria muito mais lógico se aqui estivesse dizendo, Ulisses, que o pó da terra, Adam, se inclinasse. Aí nós entenderíamos perfeitamente que se tratava de uma questão do homem se dobrar. Mas ele usa a raiz hebraica Eretz, a terra física, onde se joga semente, onde cuida da semente e onde a semente brota. Então não está falando do interior do homem. Está falando de onde o homem vai lançar mão para tirar a sua subsistência. Está falando de trabalho. Está falando de esforço. Está falando de produtividade. Está falando de dependência da chuva para que a terra molhe e o fruto cresça. É disso que a Torá está falando. Nesse caso, o solo é chamado para exercer seu papel fundamental a partir das instruções recebidas, ou seja, a partir daquilo que ela ouviu da parte de Moisés. O problema é que, por ser do pó da terra, o homem está ligado diretamente à terra. E por mais que não seja para que o homem se incline para ouvir, a ligação dele com a terra obriga ele a tomar a voz ativa da ação e fazer a terra produzir. Porque ela não vai produzir sozinha. Isso é mandamento. E quem está se limitando a entender a terra como aquele solo que precisa da enxada para cavar apenas, não. Onde nós estamos agora é um solo que precisa ser trabalhado para que ele dê fruto, conforme Razino está chamando. Esta casa é uma terra. A associação Aleph Bet é uma terra que precisa do manuseio do homem para que ela produza. Em seu contexto mais franco, esse chamado visa cobrar do humano um resultado produtivo do terreno que lhe foi concedido. Senão você não tem direito ao terreno. É terra improdutiva, vai para a mão de outro. Terreno improdutivo é tomado do seu atual proprietário, porque ele não produziu o que devia, pastor, e perde-se o direito de posse da terra. Por gentileza. Por isso que você começou cantando o Salmo 125. Para que o justo não ponha a mão na iniquidade, porque a terra precisa produzir frutos. Então, para nós, uma derrota nisso aí que eu estou falando, agora você chegou
aonde eu gostaria que nós entendêssemos. Só que eu não posso falar claramente, mas você já me entendeu. A terra precisa produzir. Então, estar do lado e não ter produção, para vai nós ser anexada por alguém que quer produzi-la. Exato, tem que ser anexada a alguém que quer fazer a terra produzir para benefício de todos. Entenderam? Segundo os princípios da Torá, toda vez, Ulisses, que você recebe um espaço geográfico bem determinado e você tem por ele direito de posse, se você deixa de extrair dele tudo que ele pode dar, você pecou contra a terra e pecou contra a Torá. Vou dar um exemplo. Se você tem um terreno, Ulisses, que produz 100 sacas de café e você só colhe 50, você é considerado improdutivo e faltoso para com a terra. Não é porque a terra é ruim, é porque você não trabalhou adequadamente para fazer as 100 sacas de café acontecerem. Esse é o mandamento da Torá. Por isso que em Israel nasce a tecnologia do gotejamento de irrigação. Cada centímetro quadrado da terra, mesmo que um deserto improdutivo, produziria dentro da terra. Tem uma placa no jardim ali da casa, ali embaixo, de Isaías 40... que vai nascer murta, que vai nascer um monte de coisa num deserto onde não tinha previsão de nascer. Isso é um legado que a nação de Israel deixou para a humanidade. Faz brotar de onde não tem previsão para brotar. E eles aproveitam cada centímetro quadrado. Em vez de você gastar uma caixa d'água de 1000 litros por dia para irrigar uma área, Ulisses, eles gastam uma garrafa de Coca-Cola de 2 para irrigar o mesmo terreno, com gotejamento. Então você torna a terra, pastora, otimizada na sua produção e ela produz muito mais do que estava previsto para que ela fizesse. Se você quiser conhecer isso, vá ao Nordeste, Isso. Rio Grande do Norte. Sim. Tem uma faixa que vem do mar até o pé do elefante. Por que o elefante? Porque o mapa do Rio Grande do Norte é no formato de um elefante. Então ali a terra é altamente produzida. Judeus habitam aquela região e fizeram aquela terra produzir. As frutas não chegam até nós porque são exportadas. Então, ali embaixo, quando no jardim está escrito Isaías 41, e o versículo 18 é: abrirei rios nos altos desnudos. Isso, era esse texto e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o pinheiro e o olmeiro e o cipreste, para que todos vejam e saibam. Que as mãos de considerem e entendam que a mão do Eterno fez isto. Isso. Que o Santo de Israel o criou. O criou. Perfeito. Tem até música aqui na casa para esse capítulo de Isaías. 40 é quanto, pastor? 41, né? Isso. Isso. Quando nós tiramos da terra, sem agredi-la, o limite máximo da sua produção, alguns rabis comentam que isso é a plena forma de cumprir Torá na vida do homem. Quando você explora a terra sem causar danos a ela e extrai dela o limite da sua produção. O sobrenatural extraído do homem, do trabalho do homem, é a elevação maior alcançada por um indivíduo que vive plenamente o conceito absorvido em Deuteronômio 6:4, Shema Israel. Eu vou falar devagar. O sobrenatural extraído do homem, ou seja, o máximo que um homem pode dar da sua produção para Hashem, é a elevação maior alcançada por um indivíduo que vive plenamente o conceito absorvido de Devarim 6:4, Deuteronômio 6:4. Muitos de nós fomos ensinados que os dons seriam o ponto máximo de uma vida onde eu atribuo ter um relacionamento com Adonai. Eu oro em línguas, eu tenho visões, eu tenho sonhos, eu almejo ser profeta, eu tenho sempre uma palavra.
quando, por uma vida sólida, apoiada em Torá e Yeshua, o ponto máximo da vida espiritual, que te torna um ser elevado sobrenaturalmente sobre a face da terra, é você extrair de um campo, sem causar dano a ele, tudo aquilo que ele é capaz de produzir. Tanto é que as maldições previstas em Devarim, capítulo 28, vão dizer que maldita é a terra, maldito é o fruto, maldita é a colheita, quando eu e você deixamos de guardar e cumprir mandamentos e estatutos e juízos de Adonai. Ele amaldiçoa primeiro o quê? A terra, antes de amaldiçoar o homem. Olha lá com calma depois do Deuteronômio 28. Olha com calma. E na quarta-feira pela manhã nos foi ensinado que por parte de Adonai, neste ciclo, ele tomou um fruto para nos explicar a necessidade de conhecermos a significância de produzir a terra. E o fruto escolhido por Adonai para nos ensinar foi a azeitona, a oliva, de onde se extrai um óleo gorduroso, do qual usamos primariamente como componente alimentar. Secundariamente, inúmeras funções. Mas ele vem dizer que aquele que estiver de pé diante de Adonai, plantado numa terra a qual ele nos deu, precisa ter os pés ungidos por esse óleo, embebidos pelo óleo que drena da azeitona. E o ensino de quarta-feira de manhã transcorreu todo em cima deste conceito de Adonai sobre ter pés ungidos. E aí, eu me peguei nessa questão de exigir o sobrenatural e eu fui estudar sobre a produção da oliva. Como é que a azeitona ela é fabricada? O azeite é fabricado. Como que a azeitona é cultivada? E aí eu fui olhar, tem uns vídeos bastante interessantes. Inclusive um vídeo gravado em Portugal, em 2019, que mostra a herança que os judeus deixaram na Península Ibérica, levando para ali um fruto outrora desconhecido. E ali existe um cordão de plantio de oliveira que, se você for visitando de cidade por cidade, são pequenas cidades de Portugal, muito antigas do período medieval, você vai ver uma sinagoga em cada cidade, que permanece até hoje em funcionamento, anexada a campos de oliva. Sabe como é que fala oliva em hebraico? Zit. Sabe como é que fala azeite em Portugal? Azit. Entende? Por mais que os fabricantes de azeite queiram atribuir aos árabes, mouros, a origem da oliva na Península Ibérica, os judeus já levaram há muito mais tempo. Dali, a perseguição de Portugal e Espanha foi tamanha que os levitas que habitavam aquela área para fugir da perseguição romana, por causa do vínculo com o óleo, porque o levita era ungido da cabeça à planta dos pés com óleo, o levita tinha que ungir o tabernáculo com óleo, o levita tinha que botar a luz para acender na menorá com este mesmo óleo dentro do tabernáculo ou dentro do templo. O vínculo do levita com a oliveira era permanente. Onde tem um levita, tem uma árvore de oliveira plantada. O nome Levi torna-se sobrenome dos descendentes de Levi. É Ulisses Levi, Leonardo Levi, João Levi, Carlos Levi, por aí vai. A perseguição foi tamanha que eles transformam o nome Levi embutido dentro do nome Oliveira em português, que se você traduzir ao pé da letra no hebraico, tem Levi dentro do nome Oliveira. Aí o vínculo dos descendentes de Levi com a área de plantio de oliveiras em Portugal e Espanha. Este vínculo com a oliva mostra que é um processo de produção que pode ser dado de duas formas. O de larga escala e o artesanal. E aí que é a beleza do ensino de Adonai. E eu vou consultar um manual de um estudioso, sei lá se ele é estudioso, ele planta oliveira também, Ulisses.
E aí ele começa a falar sobre a produção da oliva. A oliveira é uma árvore que originalmente ela é feita para dar fruta em tempo quente ou frio. Israel é como? Na maioria do tempo. Deserto, muito quente, muito árido, pouca água. E aí eles trazem para Portugal e Espanha. Em Portugal e Espanha predomina frio ou predomina calor? É muito mais frio durante o ano do que é quente. Então inverte e a oliveira recebe o choque. Mas aí vem a beleza. Se você pegar a oliveira, plantar numa área muito quente e extrair dela o azeite, a temperatura de colheita da oliveira, por causa do período que ela vai dar frutos, vai estar a mais de 30 graus. A qualidade do azeite cai. Mas você tira um grande volume. Muito azeite, Ulisses. Mas a qualidade ele não é refinado a esse ponto. E aí o comentarista de azeite vai virar e falar assim: se você quer tirar a quintessência, o sobrenatural de uma azeitona, se você quer tirar um gosto, um paladar e um sabor sobrenatural da azeitona, você coloca ela, Ulisses, no frio, com menos de 27 graus, no momento dela ser colhida. No momento dela ser prensada, menos de 27 graus também. Você leva ela a uma condição que para ela é inóspita. E o volume que você tira dela, Ulisses, é pequenininho. Cada gota tem um valor. Mas ele diz, a quinta essência é o que há de melhor, de apurado, importante ou de excelência na oliveira. Grau mais elevado ou melhor de alguma coisa, é o essencial dela. A parte mais pura do fruto, o que representa integralmente o ser daquela árvore. O extrato retificado, refinado e apurado ao extremo. Esse é o objetivo de plantar numa área fria, pastor, e colher gotas. Se você olhar o vídeo, você vai ver que na hora que você faz ela da forma de processo de larga escala, desce aquela cachoeira de óleo descendo. Mas quando você vê fazendo artesanal, você vê o gotejamento de uma por uma. Igual o Razino fala, goteja, goteja. E nós vamos entender por que a oliveira está ligada ao gotejar de Razino. A essência de algo imaterial, na sua forma mais pura e mais elevada. O grau mais elevado de algo, o auge, o requinte. E aí eu entendi a relação de Adonai com Razino fechando a Torá, o Shabat. Este comentarista sobre produção de azeite de alta qualificação diz que, para esta oliveira sujeita a uma temperatura mais baixa, a um volume de óleo menor retirado, para ela chegar a este ponto de ser extravagante, ser um sabor, pastor Sandra, sobrenatural, ela passa por 5 destilações. Aí eu entendi. Se nós formos tirar um fruto do campo que nós estamos produzindo, eu preciso passar por Gênesis, por Êxodo, por Levítico, por Números, Ulisses, e no Deuteronômio eu termino de moer a última gota. Aí eu entrego tudo para Hashem. 5 destilações para um óleo perfeito tirado de um fruto. Quando vemos a produção artesanal do azeite, entendemos que o método não visa a quantidade, e sim a qualidade do que é tirado da fruta. Esse é o processo no qual o produtor diferencia a produção artesanal da feita em larga escala. Um azeite com alto grau de pureza exige que o produtor sujeite a condições não esperadas e aceite que esta condição vai te dar um volume menor, mas ele é perfeito. Desse modo, quanto mais puro o azeite é produzido, mais tempo leva, menos quantidade é extraída, valorizando a extração de cada gotícula contida no fruto. Caso desejemos produzir um azeite sem este padrão de pureza, temos que destiná-lo a outro fim, que não, Ulisses, o consumo humano. Se o meu esforço, quando um campo me é dado para fazê-lo produzir, ele não for, Ulisses, ao limite máximo, o que eu produzi não serve para eu dar a você. O que ele fez não serve para mim. Não é destinado ao consumo humano.
Ele pode ser usado para cosmético e para combustível. Esses não trazem benefício ao interior do homem. O cosmético, Ulisses, te dá prazer superficial. Isso, mas tem um que é pior do que o do embelezamento, que eu descobri. O azeite de oliva chamado lampante, pastora, é o azeite virgem que não atende à análise química do grau virgem daquela tirada, daquela oliva extra virgem. Antigamente, era esse azeite que se usava para acender as lâmpadas como combustível. O azeite lampante é um óleo com muitos defeitos. Ele é ácido, o sabor é inadequado e o odor não chega perto de um azeite extra virgem passado pelas 5 destilações. E ele é extraído de um fruto de pouca qualidade e impróprio para o consumo humano. Esse só serve para acender lamparina. Assim é o homem que não se permite extrair o elevado grau de pureza contido na Torá. Ele não serve para consumo humano, apenas para iluminar o exterior de onde ele se encontra e, quem sabe, ajudá-lo de maneira bastante superficial. É aquela pessoa, Ulisses, que teve um acesso à Torá, mas que ele passa a Torá para outra pessoa de uma forma insuficiente para suprir a necessidade interior do indivíduo. Mas você se contenta porque você iluminou o indivíduo. Eu iluminei o indivíduo, o exterior dele, para ele não cair no buraco. Mas as trevas do interior dele, você não alcançou. Observa agora que coisa interessante, que é o capítulo 32, versículo 2. Observa que interessante isso aqui. Vai dizer assim, ó. Eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente da de vocês. Na nossa tradução habitual vai estar dizendo assim, deixa eu ler aqui. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Não é isso que está escrito na tradução que a gente usa habitualmente? Olha como é que está nessa tradução aqui. Minha lição goteja como aguaceiro. Ponto. Ponto. Meu dizer é líquido como orvalho, como tempestade sobre a relva, como borrascas sobre a relva. Novamente, nós estamos diante de um problema gramatical extravagante que Moisés quer chamar a atenção dos Bene Israel. Minha lição goteja como aguaceiro. Ponto. Meu dizer é líquido como orvalho, como tempestade sobre a relva, como borrascas sobre a relva. Ele diferencia 4 formas de precipitação. 4 formas a terra pode ser regada por Adonai. Assiste quarta-feira de manhã que eu não vou me aprofundar nisso aqui. Observe que gramaticalmente o texto diferencia 2 formas pela qual a palavra de Adonai é trazida sobre o homem. Numa relação poética entre as diferentes formas de precipitação do solo. Aqui eu preciso muito da atenção de vocês. Nós temos uma produção de oliva que pode vir em larga escala, descendo como uma tempestade que vem do céu. E nós podemos ter uma produção de uma oliva que vem gota a gota, valorizando tudo que aquela azeitona pode dar. Aqui no hebraico, nós vamos ver que a minha lição goteja como aguaceiro é lecar. A minha lição, lecar, é a palavra hebraica. Lecar é um aprendizado, é um ensino, é uma doutrina, é um discurso justo, é uma instrução mentalmente adquirida com um sentido ativo.
uma busca pessoal com o intuito de tomar para si o ensino. Adonai faz chover da terra. Ele vem e ensina a sua palavra ao homem para que o homem possa se tornar um ser produtivo. Só que, a respeito do gotejamento, ele diz, isso é um lecar. É um aprendizado que requer do homem um esforço pessoal para fazer deste aprendizado o seu combustível para trabalhar para determinada situação. Por isso que vem de gota. Hoje você aprende um mandamento de Adonai, desejando uma elevação suprema na sua vida, ele vai te dar, Ulisses, a gota, um mandamento. E vai te fazer tornar este mandamento factível, palpável, apto a ser conhecido na sua vida prática e não na sua vida intelectual. Então, quando ele diz aqui que goteja a minha lição, ele está dizendo o seguinte: sai da cadeirinha, levanta da sala de aula e vai botar a aula em prática. Requer do aluno levantar da cadeira e se movimentar para que aquele aprendizado, pastora, seja o extrato máximo que a azeitona pode dar. E ele vai ser guardado, cumprido e aprendido de forma sobrenatural. Sabe como é que acontece isso, pastora? Você está no meio da rua e Adonai se manifesta no meio da rua. Você está no seu trabalho e Adonai se manifesta no seu trabalho. Mas cuidado quem pensa que se manifestar é aparecer uma luz do céu, cegando os seus olhos, Ulisses, e aquela extravagância de movimento. É um gotejamento. Adonai vai usar um passarinho para falar com você. Adonai vai usar um funcionário da sua empresa para falar com você. Adonai, ele vai vir de forma sensível e sutil para ver se o seu ouvido, Leomar, está ouvindo o gotejamento do mandamento. Fala aí no microfone para o pessoal poder ouvir você, Leomar, porque tem gente na internet. Salmista, no Salmo 71, que é o Salmo da porção, ele diz que dá-me um mandamento que me salve. Um mandamento que me salve. Aí você medita, nós temos 613 mandamentos. Isso. Mas o salmista fala, me dá um que me salve. É essa gota, é essa essência para me livrar daquela situação eminente na minha vida. Exatamente. Quando nós estamos diante desse cenário aí, é por uma vírgula que a gente perde este movimento sobrenatural de Adonai para nos ensinar na prática, mandamento por mandamento. É o mesmo que você está chegando aqui às 5 horas da manhã dentro na Beit, 5 e pouco, quando ela abre, e você ouvir um grito de lamento e considerar que é algum doido que está gritando. Ou você encontrar um saco preto na forma de um homem morto no portão de entrada e falar, foi o vento que trouxe. Você não se permite, da maneira mais sutil que o sopro sagrado usa, para vir a você, para pelo menos você dizer, Adonai, se tu estiveres nisso, me ensina o mandamento. Me fala, Adonai, até onde eu devo dar valor a este fenômeno que ocorreu diante de mim, para que eu nem fique louco, mas para que eu não despreze a sua voz no meu meio. Isso é tão delicado, isso é tão sutil, a gente é roubado por muito menos do que isso daí. Mas se você quer apresentar um fruto que extrai o máximo de dentro, não tem outra forma não. Então, Ulisses, a gente já está vendo que o gotejamento do que Moisés está ali ensinando pelo Shema, olha só, hein? Nós estávamos falando que o Shema está atrelado à produção da terra. E aí nós estamos falando que a terra vai ter que dar um fruto, Ulisses, que eu posso dar em larga escala, ou eu posso dar, pastor, em gota, mas com um prazer para quem toma ele, que é incomparável. Quer falar, Isaac, por gentileza? Ontem estava na transmissão, a pastora me corrigiu a respeito da polícia que estava aqui. Uhum. Foi ontem, quinta-feira. Que dia que a polícia estava aqui? Foi sexta? Uhum. Quinta-feira. Durante a semana.
E para mim era só um movimento da polícia. Aí a pastora me corrigiu, não, é Adonai agindo. Isso. E Então, daí vem o aprendizado. Mas se você ignora e vê como um movimento comum da polícia, do lado da sinagoga, fazendo um movimento em cima de um momento tão delicado como nós estamos vivendo, você perde a chance de aprender o que o sopro quer te ensinar. Não é para você ficar pescando passarinho no ar, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que você vai conhecer o mandamento pelo Shema. Shema, Shema, Shema e Shema. Mas Shema é ensinado em Gênesis, Shema é ensinado em Êxodo, Shema é ensinado em Levítico, Shema é ensinado em Números, Shema é ensinado em Deuteronômio. E por que Moisés não usou Shema na primeira parte do versículo? Eu vou chegar ali com vocês. O verbo lecar, que eu acabei de ler para vocês, é um dos verbos que a gente mais usa aqui na casa. Vê se vocês reconhecem aí os homens que lekartov natat lahem torati al tazovu. Alguém sabe do que eu estou falando? O serviço da Torá, no ato de fechamento da arca, os homens cantam: pois eu vos dou bom ensinamento, eu vos dou um bom lecar, não abandoneis a minha Torá. Ele está dizendo aqui que este bom ensinamento está vinculado ao ouvir, e este ouvir vinculado a você sair da sala de aula, ir para a rua, na sua vida secular, aprender a colocá-lo em prática. Ok. Quem quiser conferir isso, anota aí, Isaías 29, do verso 22 ao 24, vocês vão ver Isaías passando um sabão em Israel por causa dessa questão. 29, do 22 ao 24. O verso 24 encerra com: os murmuradores aprenderão a minha doutrina, o meu lecar, porque isso é uma promessa exclusiva para a nação de Israel, que um dia murmurou, mas por promessa a Abraão, eles vão aprender esta doutrina, lecar. Só que, quando você ouve Moisés ensinando o Shema, ligado ao que eu falei sobre a terra, assim é o homem cobrado pelas palavras de Moisés a respeito do ensino lançado em seus ouvidos. Ele precisa extrair de si mesmo, a terra, um resultado tal qual um fruto da terra é extraído. Seja no âmbito secular, seja no âmbito religioso, o humano que se expôs ao ensino da Torá precisa apresentar resultados de sua aprendizagem, mesmo que isso esteja desvinculado de uma plena compreensão. Se o mandamento foi ensinado, nós temos por obrigação ouvi-lo, Shema, Shema. O que a gente vem fazer todo sábado aqui? Shema, Shema e Shema. O que eu ouvi, eu preciso me movimentar para que ele aconteça na minha vida. Só que nós lemos assim: Razino Hashamayim. Dê ouvidos, ó céus. O verbo de abertura da paraxá não é Shema. É um sinônimo de Shema, chamado Azan. Azan no hebraico, aonde que eu quero chegar com vocês? A diferença entre ouvir e ouvir. Mas aqui não é uma diferença. Moisés vai inaugurar um verbo que vai trazer o Shema à sua quinta essência. Porque nós estamos aqui, Ulisses, todo sábado. Shema, Shema, Shema. Os homens aqui, de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Shema, Shema, Shema. Se você pegar o Amós, meu filho, e entrar na porta da minha casa, ele vai chegar assim, ele já fala assim: papai Shema, papai Shalom, que tem na porta. Com 2 anos de idade ele já faz isso aí. Agora ele precisa entender o Shema na sua essência maior. Esse é o meu papel para com ele como pai. Porque Shema, ele já aprendeu que é para você parar, reverenciar e ouvir. Mas ele não sabe o que é ouvir. Porque Moisés está ensinando os filhos em Razino o que é ouvir. Aqui tem um perigo gramatical enorme, mas nós vamos chegar lá. Perceber pelo ouvido, Ulisses, Razino. Ouvir com o intuito de absorver para cumprir. Até aí muito similar a Shema. Dar razão. Atentar-se. Uma raiz primitiva
provavelmente para expandir, alargar o ouvido. Agrega uma ideia, guarda isso aqui em nome do Eterno. O verbo razino agrega uma ideia de ampliar o valor ao que está sendo ensinado. Nesse caso, porque a fonte do ensino e da explicação do mesmo está prestes a se ausentar, deixando sob a responsabilidade dos aprendizes esta delicada tarefa. Moisés, Ulisses, está no seu último discurso. Se nós pudermos resumir o que Moisés falou 40 anos para o povo de Israel foi: ouça, ouça para obedecer, ouça para entender, ouça para cumprir, ouça para aderir. O Shema vem como pré-requisito de todas as demais ações exigidas pela Torá. Então é Shema do início ao fim. O valor deste verbo, pelo seu multiuso dele ao longo da vida do homem, faz esse verbo, Ulisses, perder o seu valor, porque o homem deixa de dar valor ao que muito ele tem. Na ausência daquele que viria traduzir e explicar a Torá com excelência, Moisés precisa pegar o Shema e falar assim: agora é razino. Eu vou elevar o sentido do verbo ouvir a um ponto extraordinário e sobrenatural que vai exigir, Leomar, que você seja amassado em baixa temperatura para poder extrair o sentido dele. Porque Moisés vai se tornar ausente. Moisés não vai estar mais no meio. Aí o profeta Amós, o profeta Joel lá na frente vai falar assim: porque a Torá e o ensino da minha Torá vai se tornar escasso. Moisés já não vai ser ouvido em todas as sinagogas ao sábado, em qualquer lugar. Porque Moisés vai ser cerceado pelas nações que se levantam contra Hashem. Na ausência do Shema, aquela tradição maravilhosa de sentar na sinagoga e ouvir, você vai precisar ter um ouvido que vai custar tanto a você ouvir a voz de Hashem, mas que vai te dar sobrevivência no período que Moisés não estiver sendo ensinado mais. Eu vou saber que eu tenho que produzir frutos, mesmo sem Moisés estar sendo lido sábado após sábado na minha sinagoga. Eu não vou ter o YouTube para de onde eu estiver acessar para ouvir Moisés sendo lido e ensinado. Aí Moisés, no âmbito do seu interior, ele extravasa a sua angústia e diz: razino, razino, ha-rehovot. Ouça, congregação Rehovot. Moisés vai se ausentar. Moisés vai ser privado a nós. Nós não teremos esta facilidade permanentemente para nos traduzir a Torá, a qual nós somos incapazes, porque desprezamos o sentido do ouvir, que nós tanto damos valor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse verbo deriva da raiz azan, que amplia o sentido de ouvir para ponderar, testar, pesar para experimentar por si mesmo. Moisés deixa uma marca pessoal em suas últimas palavras, um legado prático necessário a todo filho de Israel, lançando sobre cada um deles a responsabilidade de vivenciar Torá da forma experimental e não filosófica, não ideológica, não literária. Seria ela, quando vinculamos este conceito ao substantivo ligado a ele na oração, qual é o substantivo que se liga a razino na oração? A terra ou o céu? Vemos que esse chamado era voltado para o Hashamayim, para o céu. Mas se analisarmos cuidadosamente esse substantivo, podemos facilmente entender que não havia necessidade do divino tomar ciência das palavras de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, porque a minha lição vai vir. Moisés quer ensinar quem nos céus? Os anjos? Os enviados de Hashem? O próprio Hashem?
A quem Moisés está falando? As palavras de Moshe, elas vêm do céu. Elas não vão para o céu. E aí eu me fiz a pergunta hoje, às 5 horas da manhã. Qual o propósito da fala de Razino aos céus? Seria ela uma mera fala introdutória de Moshe? Não. O profeta, cuidadosamente, conclama os ouvintes de seu ensino a experimentarem uma elevação espiritual que desse a eles a capacidade de experimentar a Torá em plenitude, ou seja, entendê-la e cumpri-la na sua forma original. O aspecto sagrado e divino da estrutura das palavras de Razino não é um chamado para indivíduos que se limitam a viver a Torá em seu âmbito filosófico e literário. O indivíduo que quer guardar Torá na essência divina a qual ela existe, é o clamor de Moisés em Razino. Esse é o aspecto que torna o poema de Moisés um ensinamento particular, que expõe seu desejo maior aos filhos que educou ao longo de 40 anos. Por meio de suas palavras, ele ensina a vontade divina a qual chega aos alunos por meio do Shema, da audição. E nesse caso, caracteriza o tradicional método de ensino que passivamente chega ao aluno. Mas, ao aplicar o verbo azam, de Razino, ele convoca seus ouvintes a abdicarem dessa condição passiva e assumirem uma ativa, ou seja, Moisés deixa como último ensino aos filhos de Israel a necessidade de reproduzir todo o Shema de ensinos que tivemos numa aplicação prática, dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada. O desejo de Moshe era contemplar uma nação vivendo uma espécie de imersão prática na Torá, meio pelo qual os conduziria a entregar os verdadeiros frutos no término de cada ciclo, na festa de Sukkot. Se eu e você chegarmos aqui no próximo amanhã, né? Amanhã à noite, às 17 horas, com frutos limitados a uma condição literal de Torá, eu não alcanço o propósito da festa, que é entregar essas gotas que a azeitona, Ulisses, tanto foi amassada, tanto foi colocada em situação constrangedora para produzir. E aí a minha oferta. Vocês precisam compreender a sutileza e a delicadeza que a Dona está nos falando. Sempre, permanentemente, ele vai falar. Mas ai de mim se eu não ouvir. Porque eu trarei o juízo sobre mim mesmo. Mas o juízo para o mal e não para o bem. Nós precisamos parar e pensar que Adonai tem coisa melhor para nós. Eu não posso me aliar com aquele que não quer Torá. Eu tenho que tomar posições definitivas. E tudo está muito claro diante dos olhos de vocês. Recebam a minha palavra e a coloquem em prática. Isso é Razino. Quando eu compreendi esta questão de que nós precisamos, desculpa que eu vou usar uma expressão chula, Ulisses, você, pastora Sandra, vocês me perdoem, mas se nós não tirarmos, Ulisses, o nosso traseiro da cadeira, que confortavelmente está aqui para nós sentarmos aos sábados, e botarmos a mão na massa, Ulisses, nos demais dias da semana, eu não consigo trazer um fruto agradável a Adonai. Ficar sentado, ouvindo, vai lá em Razino, nos versos abaixo, vai dizer assim, Jesuru engordou, ficou obeso, ficou preguiçoso e deu coice.
Isso é a posição passiva do que só quer Shema, Shema, Shema. E o sentido maior de Shema precisou ser sacudido por Moisés para ver se a inércia saía de dentro das pessoas e entenderiam por meio de um cântico isso daí. Mas houve um descendente de Israel que entendeu isso plenamente. E hoje eu entendo perfeitamente porque o cristianismo não entende que Salomão morre como um homem pleno diante de Adonai. E ficam em inúmeros debates teológicos disputando se ele foi salvo ou se ele não foi salvo. Abre Eclesiastes 12, que nós vamos entender isso na essência da gramática hebraica aqui, por favor. Salomão segue Moisés, pastora, à risca. Os teólogos discutem isso, pastora Sandra. Eles discutem se Salomão termina seus dias em paz ou não com Adonai. Vamos ver aqui como é que ele termina os seus dias. Ele termina com razino. Salomão termina seus dias com razino. Eclesiastes 12, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículos 6 ao 13. Eclesiastes 12, versículo 6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, antes de eu morrer, e o espírito volte a Elohim, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou o conhecimento pela compreensão prática, fecha parênteses, e dando ouvidos, razino, aqui é o verbo razino, e esquadrinhando, compôs muitos poemas. Se eu e você entendermos a palavra de Adonai dentro deste conceito de razino, não vai ter um poema. Vão ter inúmeros poemas cantados para ensinar ao povo a Torá de Moisés. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como guilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem Shema, ouvido, o fim é: teme a Elohim, guarda seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Ele resume razino, porque ele aprendeu razino com Moisés. Enquanto Moisés era lido nas sinagogas a cada Shabat. Salomão morre em plenitude de sabedoria, de conhecimento, porque ele reconhece que o Shema, em determinado momento da sua vida, pastor, ficou desprezível. Aí ele encontra razino e ele se eleva nessa audição com Adonai. Pois não, Léo, nós estávamos tomando café da manhã hoje com os nossos irmãos lá da unidade, e eu estava com eles. E lá nós estávamos ensinando sobre tabernáculos. E lá nós dissemos, Atos capítulo 15, sim, que Moisés seria ensinado. Eles estão todos aqui assentadinhos te ouvindo. Sim. Que Moisés era ensinado dia após dia na sinagoga. E hoje nós temos a cada Shabat. não tem palavra, né? De maneira alguma podemos concluir que Shema Israel perde seu posto de mitzvah mais sagrada contida na Torá. Razino não vem disputar e não vem tirar a glória de Shema Israel. A questão de razino assume um papel complementar ao conceito supremo da Torá. Moshe precisa destacar por meio de uma nova palavra a maior virtude do Shema, que é conduzir o homem ao esforço máximo dentro do relacionamento com Adonai. Tudo que eu faço abaixo disso é conduzir a minha vida literalmente diante da Torá. Eu já chego lá. Segura Tiago para mim só um pouquinho.
Marcelo está pedindo para a gente ler Tiago capítulo 1. A gente chega lá, Marcelo. Já vou lá, te prometo. Quando nós extraímos essa quinta essência, esse esforço maior, eu ignoro tudo que é obstáculo. Eu não gosto do jeito da pastora Sandra, mas eu vou continuar indo ao presídio com a pastora Sandra. O Leomar não gosta do meu jeito, mas ele vai engolir o meu jeito e ele vai lá no presídio comigo. E assim, quantos de nós deixaram o trabalho prático, que é este complemento desta excelência de ensinamento de Torá, porque não ia com a cara, não gostava do jeito, ou porque tinha dificuldade com fulano, beltrano ou ciclano? Eu deixo de olhar para a oportunidade que me é colocada diante dos olhos, ao alcance da minha mão, para trabalhar e aprender Torá na prática, porque algumas coisas que me desagradam se tornam maiores do que o meu desejo de querer fazê-lo. E essa é uma vergonha que a gente tem que esfregar na nossa cara no final do ciclo, porque se eu tenho frutos para trazer, esse é um fruto que eu não vou trazer. Porque eu encontrei todas as desculpas para não ser amassado a baixa temperatura. E produzir um óleo em pequena quantidade, mas que quem quer que botasse a boca nele ia ter um prazer imensurável para com ele. Mas normalmente, as indiferenças e as diferenças existentes no nosso meio são as justificativas mais plausíveis para eu dizer que eu não tive acesso a ser extraído desse jeito. Aí vem a má notícia para nós. Quando o capítulo 32, verso 2, diz assim: minha lição goteja como aguaceiro. É um gotejar. É esta excelência, pastora Sandra, que nós estamos falando até o presente momento. Mas o texto vai dar um ponto e vai dizer assim: meu dizer. Olha só, quando eu deixo a lição, quando eu deixo o gotejamento, o dizer de Adonai é como o líquido do orvalho, como tempestade sobre a relva, como borrasca sobre a erva. Dizer, no hebraico, é inha, mandamento, discurso, palavra, verbo oriundo de amar, que é uma nomeação por imposição. Este é um modelo de ensino que Adonai faz vir sobre a terra, que contempla o humano que se limitou na busca do refino a respeito da Torá. Se você não aceita o gotejamento, Ulisses, vem a borrasca, vem a tempestade e vem o orvalho, que parece muito inocente, mas que quando a temperatura baixa, ele congela toda a plantação. E segundo a Torá, esse orvalho era o que fazia o maná sobre a terra, mas é o que fazia o maná ir embora de sobre a terra. Se eu e você não aceitarmos o gotejamento, vem o temporal, que vai pegar a terra, Isaac, em vez de molhar pelo gotejamento, mas vai revolver a terra, pastora, que vai pegar o que está embaixo e trazer para cima, e o que está em cima e jogar para baixo. A violência ilustrada pela chuva mais abundante e muitas vezes causadora de danos revela o lado impositivo de Adonai no que tange a sua soberania. E assim se apresenta como um fenômeno avassalador e que revolve a terra e enverga a vegetação sobre ela. Ele vem abruptamente demonstrando que ele é Adonai por causa da recusa humana em acolher o aspecto inerente à plenitude da Torá. Melhor fora se não tivesse conhecido. Se você ouviu, se eu ouvi, se você ouviu e se eu ouvi, busque o gotejamento. Porque a Torá, ela não volta vazia.
se eu desprezar o gotejamento delicado de Adonai, que em cada aspecto da minha vida secular quer me ensinar mandamento por mandamento, e eu não for sensível a isso daí, prepara. Porque vai vir chuva, vai vir doença, vai vir morte, vai vir perda de bens, vai vir perda de familiar, vai vir uma tragédia anunciada na forma de uma chuva tenebrosa, porque o solo recebeu a semente, mas se recusou a produzir junto com a semente. O homem não quis pegar na enxada e quis assim, ó Isaac, que quem jogou espera para ver se nasce. Não tirou espinho, não tirou pedra, não tirou as adversidades do terreno para dar chance à semente. Aí amanhã à noite, quando a gente estiver movendo o lulave pela primeira vez, nós vamos entender um pouquinho mais do mover dos molhos na parábola do semeador. Mateus capítulo 13, é o dever de casa dos homens que querem mover o molho em Sucota amanhã. Porque um jogou, o passarinho levou. Porque não tinha ninguém, pastora, para espantar o passarinho. Jogou, Ulisses, era pedregoso, ninguém limpou a terra da pedra para dar chance à semente. E o outro jogou, caiu no meio de espinho, ninguém arrancou o espinho antes. Mas uma caiu numa terra fértil, que absorveu a semente e fez a semente produzir a 10, a 100 e a 1000. É isso que Yeshua está simploriamente tentando ensinar a prática agrícola a quem vivia da agricultura da terra. Isso quer dizer que eu, como médico, sou o maior dos imbecis sobre a face da terra, se eu não entender que é na medicina que ele vai me ensinar mandamento por mandamento, que é onde a minha mão, pastora, pega na terra. Esse aqui é jornalista publicitário, é ali que ele vai aprender o mandamento. Não é enfurnado estudando livro em cima de livro, texto em cima de texto. Isso tem a sua importância, mas ele pode fazer de madrugada. Mas o dia a dia dele é no trabalho dele. E não se isolando da humanidade. Ó, Larissa, vou te expor aqui. Chegou chorando quarta-feira lá para dar aula para os meninos de música. Chegou no caco, Ulisses. Mas levantou, cheio de problema lá. Ela falou de onde é que estava vindo os problemas dela lá. E começou, e foi, e deu 2 horas de aula de música para eles lá à tarde. Porque o ambiente onde ela estava aprendendo uma Torá que descia amarga. Como a gente tem que aprender a Torá que desce amarga no nosso ambiente de trabalho. Não era lá não, o ambiente amargo que eu estou falando foi de onde ela veio. Ela saiu de lá muito melhor do que ela chegou. Assim somos nós, que se dermos a oportunidade ao sopro sagrado, no nosso ambiente secular, a Torá vai descer assim, ó, amarga igual as águas de Mara. Mas ela pode virar doce quando você entender que aquilo é a didática, a pedagogia de Adonai para nos fazer dar fruto onde nós estamos. E não te tirar do emprego vergonhosamente, porque ali você foi plantado, não deu fruto, Ulisses. Aí Adonai olhou para você e falou assim, que péssimo testemunho. Eu vou dar um outro emprego ao fulano para ver se lá no outro ele consegue entender que eu falo com ele ali. Só um pouquinho, Rita, por gentileza. Eu já estou encerrando, que a palavra à tarde, a pastora Sandra vai ensinar às 3h30, não é isso? 3h30, né? Ontem, aí Larissa, então é 1h30. Então, Larissa, ela disse que você pode entregar às 4 horas. Aí você resolve se vai ser 1h30 ou 2 horas. Isso. A pastora vai ter um momento de ensinar às 4 da tarde. Se precisar atrasar o Arvite, a gente atrasa um pouquinho. Não tem problema nenhum com isso. Pois não, Rita. Léa, ontem à noite, eu subi do bazar porque eu estava muito cansada e nem fiz as orações, eu nem assisti o Kabbalat Shabbat, nem nada. E eu estava muito cansada e com sono, eu estava com muito sono. Aí na pracinha ali da Ubaldo, foram uns homens para lá com tambores, e começaram a bater aqueles tambores e cantando cânticos lá deles, do seu Deus lá, né? Uhum. Aí eu falei assim, ô Senhor,
eu não tenho nem o que orar. Eu vou passar a mão na tua palavra, que é o que eu sempre faço, e vou orar a tua palavra. Porque a tua palavra é maior do que as trevas. A tua palavra tem um poder maior do que todas as trevas que aí estão. E eu passei a mão na Bíblia e comecei a orar os salmos de degraus. E depois eu orei Isaías 16. Eu comecei a fazer isso, era mais ou menos eles já estavam lá desde umas 6h30, 7 horas. Aí eu comecei a orar mais ou menos umas 7h30, 8 horas. Aqueles tambores foram cessando. E quando deu mais ou menos umas 9 horas, a palavra do Eterno se cumpriu. Amém. E a gente pôde ter paz ali, porque é impossível dormir com aqueles tambores tocando e eles cantando os cânticos para os deuses deles. Essa é a Torá da prática. A Torá da literatura, a Torá da filosofia, da ideologia, você vende o apartamento e vai morar num lugar mais calmo e tranquilo. Entendeu o que eu estou querendo te dizer? Você se isola num condomínio fechado, você se isola num local que todo mundo respeita a hora do silêncio, mas você pede a demissão do emprego, mas a Torá da prática te faz ali, aos cacos, pegar a palavra, orar por Adonai, pelo socorro de Adonai e fazer aquilo que outro ali talvez não tenha condição de fazer. Essa é a prática que nós estamos negligenciando dia após dia, e o encerramento do ciclo começa amanhã, ao pôr do sol. Que fruto eu vou entregar? Eu falei assim, gente, as pessoas precisam ter também esse discernimento de quando as coisas estiverem muito difíceis. É tomar a palavra e começar a orar, porque a gente não tem outro recurso. Sim, é isso. Perfeito. A palavra do Deuteronômio, capítulo 28, para a gente encerrar, é a palavra que Moisés, na boca dele, ele determina para o homem: eis que diante de vós está a bênção e está a maldição. Agora presta atenção que ele vai ensinar rasinho dentro da maldição. Deuteronômio 28, verso 15. Depois nós vamos saltar ao 38 até o 42. Mas olha o verso 15. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não razino deres ouvido a voz do Eterno teu Elohim, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Salta lá no 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás do vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveira, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão para cativeiro. Todo o teu arvoredo e fruto da tua terra consumirá a lagarta. É só esse o problema de negar rasinho, pastor Assam. Esta excelência a qual ele eleva o Shema Israel. Você queria que fosse aonde, Marcelo? Tiago? Tiago 1, para a gente encerrar aqui, que eu prometi ao Marcelo que eu li. 22 ao 27. Tiago 1, versículo 22 ao 27. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de contemplar-se a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este em marcha estará no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã.
A religião pura e imaculada para com nosso Elohim e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Shabbat Shalom a todos.